Capítulo 6, versículos de 1 a 9. Podemos chegar até o 12. Capítulo 6, versículos de 1 a 12. Mas não ponha ainda, por favor, nenhum slide, tá bem? Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos antes de ver um vídeo de 2 minutos e pouco, alguma coisinha assim. Alguém aqui já viajou para a Turquia? Ninguém levantou a mão. Alguém poderia estar perguntando: mas o que é que eu vou fazer na Turquia? Se fosse para os Estados Unidos, para a Europa, né? Até para o Paraguai, eu acho que alguns levantariam a mão, né? Mas o que eu vou fazer na Turquia? Mas essa mensagem me chamou bastante atenção. Quando eu vi a notícia, esta semana, do número tão grande de cristãos interessados em viajar para a Turquia. Mas não seria por causa das belezas peculiares que tem na Turquia, por causa da cultura turca e tantas riquezas que certamente esse país tem. Mas a curiosidade desses cristãos é por causa desse vídeo que vocês vão ver agora. Apaguem as luzes, sempre facilita, né?
Entenderam por que razão tantos cristãos estão comprando passagem para a Turquia? Na década de 80, uma expedição de arqueólogos, historiadores, dizem que encontraram a suposta Arca de Noé na divisa entre o Irã e a Turquia, exatamente no Monte Ararat, onde, biblicamente, a arca ficou, a arca pousou. Não sabemos se é de fato a arca original. Se os irmãos quiserem, nós podemos dar um pulo lá semana que vem, para conferir. Mas os relatos confirmam tanto com os detalhes bíblicos que é uma coisa impressionante. Suas medidas em côvados, tamanho da arca, os pavimentos, uma coisa impressionante. Então, um grupo de cientistas e pesquisadores chineses e iranianos, e turcos também, conseguiram uma autorização com os governantes, resgataram essa suposta Arca de Noé, restauraram a arca, e hoje está à exposição, para que o mundo todo possa conhecer a suposta Arca de Noé. Agora, qual a importância da Arca de Noé para nós? Se esta arca é original ou não? Se ela for original, uma bênção, vai ser um grande acervo bíblico para nós. O mais importante para nós não é a arca propriamente dita. O mais importante para nós é o que ela representa na nossa história, o que ela representa para a nossa fé, para aquilo que nós acreditamos, o que ela representa para a nossa vida espiritual e para a nossa esperança, e para as decisões que precisamos tomar. E eu gostaria, nesta noite, de usar as 3 principais figuras do dilúvio. Quais são as 3 principais figuras do dilúvio nos dias de Noé? A arca, e depois o que foi que Noé soltou? Uma pomba e também um corvo. Então vamos fazer algumas aplicações para a nossa fé, para a nossa motivação espiritual e também para o nosso despertamento espiritual, usando estas 3 figuras do dilúvio. E nós podemos começar com a figura da arca propriamente dita. O que é que a arca de Noé poderia representar para nós hoje como povo de Deus? Sem dúvidas, uma figura da igreja. Porque a arca de Noé, ela foi um meio de refúgio para os salvos, para aqueles que foram poupados no dia do dilúvio. Foi um refúgio para aqueles que acreditaram que iria chover 40 dias e 40 noites. Foi um refúgio para aqueles que acreditaram na pregação de Noé, porque Noé foi o pregoeiro da justiça, pregou incansavelmente 120 anos. Que o dilúvio viria, mas as pessoas não acreditavam, porque até então não havia chuvas, apenas subia um pequeno vapor da terra e regava a vegetação. Seria alguma coisa, hoje, surreal, pensar numa tempestade assim. Mas a arca pode ser uma figura da igreja. É o nosso lugar de refúgio. Refúgio dos escolhidos de Deus, refúgio daqueles que serão poupados no dia do juízo, somos nós podemos dizer glória a Deus por isso, amém? Nós estamos no nosso lugar de refúgio. A importância da arca é tão grande, e foi tão grande para Jesus, que quando os discípulos perguntaram, Senhor, como sucederá a sua volta? Ele disse, olha, vai ser como no dia de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, veio o dilúvio e levou a todos, com exceção aos que estavam
refugiados na arca. O dia do juízo vai ser assim. Os salvos vão estar refugiados. Onde? Na igreja. É o corpo de Cristo. A Arca de Noé, ela é uma excelente lição de convivência, de relacionamento interpessoal. Como é que você reagiria? 150 dias dentro de um barco, com mais 7 pessoas, porque eram 8 pessoas. Temperamentos diferentes, personalidades diferentes, vontades diferentes. Certamente muitos conflitos aconteceram ali. E a igreja é um choque cultural. Só que na Arca de Noé não tinha como alguém pegar um barquinho e procurar uma outra arca. Eles eram obrigados a ficar ali 150 dias e aprender a amar o seu próximo, a conviver com o seu próximo, a tolerar, a ter paciência. Não tinha outra escolha. A igreja é um lugar de paciência, tolerância, perdão, relacionamento. A igreja é tudo isso. E Deus foi tão misericordioso que Ele usou os próprios animais para ensinar aquele grupo de 8 pessoas e para ensinar também a nós essa lição maravilhosa de relacionamento. E às vezes eu fico até ofendido quando vejo alguém comparar pessoas más, pessoas ruins, com um animal, com um bicho. Porque bicho é uma bênção. E Deus usou os animais para nos ensinar relacionamento. Algumas perguntas, geralmente feitas pelos céticos, pessoas céticas, que tentam desacreditar os milagres de Deus, o dilúvio, o Mar Vermelho. E uma dessas perguntas é: como foi que Noé conseguiu alimentar esses animais durante 150 dias? Animais ferozes, leões, leopardos, ursos, tigres, como foi? Uma outra pergunta dos céticos: como foi o convívio de presas e predadores dentro dessa arca? Na hora da fome. Olha a outra pergunta dos céticos: como foi que esse alimento, esse feno, essa comida durou esse tempo todo? Como é que tudo foi calculado assim, tão direitinho? São respostas tão simples para quem ler a Bíblia. No livro do Gênesis, logo no início, no capítulo 1, 39 e 40, Deus já determina: toda semente que produz erva será como mantimento para homens, para animais, répteis e aves do céu. Resposta: antes do dilúvio, no pré-dilúvio, os animais eram herbívoros, não eram carnívoros. Os homens eram vegetarianos. Antes do dilúvio não havia ferocidade animal. Os homens se relacionavam bem com os animais com os homens, não havia temor entre as espécies. Tudo isso no pré-diluviano. Agora, no pós-dilúvio, aí começa a ferocidade animal, temor entre homens e animais. Os animais se tornam carnívoros, tudo pós-dilúvio. Mas como é que essa alimentação durou? A Bíblia não diz isso, mas eu creio que os animais que entraram na arca foram filhotes. Quem foi que colocou os animais na arca? Será que foi o Noé? Foi chamando um por um? A Bíblia diz que instintamente, orientado por Deus, cada animal, em pares, foram entrando na arca. Provavelmente filhotes, comem menos, 150 dias. E agora cientificamente, em qual parte da arca Noé colocou os animais?
Primeiro pavimento. Primeiro pavimento, pavimento inferior da arca, na parte de baixo da arca. E quando veio o dilúvio, a arca começou a flutuar. O primeiro pavimento ficou submerso na água. Um lugar escuro. Animais hibernaram quase que o tempo todo. A comida conservou. Lugar úmido. Deus é Deus. Estava tudo na prancheta de Deus. Tudo planejado. Não faltou comida para ninguém. E da mesma maneira que Deus usou aquela arca como meio, como instrumento para os salvos, para os escolhidos, hoje Deus usa a igreja. A igreja é o meio que Deus usa para levar a palavra, para levar a salvação. A igreja é o meio que Deus usa para alertar a justiça de Deus. Pode tardar, mas não falha. A igreja é o meio que Deus usa para nós aprendermos a crescer juntos, convivermos juntos, em amor, em união, em tolerância, em ter alegria de deixar tudo e vir para cá, para estarmos juntos adorando a Deus, porque nós vamos adorar o Senhor na eternidade. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Nós estamos na mesma arca. E nós temos uma grande oportunidade de fazer o que Noé fez, continuar pregando, para que outros venham fazer parte desta arca. Porque o dia do juízo certamente está próximo. Está próximo. A terra estava corrompida aos olhos de Deus. Como está a terra hoje? Será que a terra está aperfeiçoando? As pessoas estão se aperfeiçoando? A terra estava corrompida aos olhos de Deus, mas tinha um grupo dentro da arca. Noé era homem íntegro e justo. Noé andava com Deus, como você e eu que estamos aqui. Nós estamos dentro da arca, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos para a segunda figura. A figura do corvo. Capítulo 8, versículos de 6 a 9. Olhem bem aí. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. O corvo poderia ser uma figura quase que perfeita daqueles que buscam prazeres nas coisas desprezíveis deste mundo. Como nos dias de Noé, a terra estava corrompida, ao ponto de Deus dizer: olha, eu preciso dar fim nessa terra, nas pessoas que criei. Quando olhamos para o sistema do mundo lá fora, meus irmãos, está tudo corrompido. O mal não poupa homens, mulheres e nem crianças. Os meios de comunicação. Ainda hoje eu ouvi uma pessoa postar uma mensagem pela internet, dando graças a Deus por um programa de televisão que diz que vai sair do ar. Diz que ele cochilou no sofá, quando ele acordou, o filhinho dele estava assistindo esse programa. Ele ficou assim desesperado com aquele lixo na televisão. Está tudo corrompido. Eu sou do tempo que havia censura para palavrões.
havia censura para cenas impróprias. Eu sou desse tempo. Mas hoje não tem censura para mais nada. Censura está ali na sua mão, para mudar de canal. O mundo está corrompido. O corvo é uma figura perfeita daqueles que buscam prazeres nas coisas sórdidas deste mundo, nas coisas desprezíveis, nas coisas abomináveis deste mundo. Todas as vezes que você assiste um noticiário policial na televisão, estão envolvidos em coisas sórdidas, coisas sujas. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, não tome a forma. Noé com a sua família não tomaram a forma do sistema. Era íntegro e justo, andava com Deus. Entra na arca, tu e tua casa. João disse que o mundo está posto no maligno. Noé com a sua família não se deixaram influenciar pelo mal que está lá fora. O mal que não poupa nem as crianças. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o detalhe do corvo. 40 dias depois, Noé soltou um corvo. E o corvo ia e voltava. Ia e voltava. Mas vocês observaram que o corvo não entrou na arca de novo? A Bíblia diz que ele ia e voltava, mas a Bíblia não diz que ele entrou na arca. Até que ele foi e não voltou mais. Por que o corvo não entrou na arca de volta? Porque o que havia dentro da arca não era do interesse do corvo. Dentro da arca só haviam coisas boas. Dentro da arca só haviam coisas saudáveis. Dentro da arca só haviam provisões de Deus. O interesse do corvo estava do lado de fora. O abutre, ele tem interesse em restos mortais do dilúvio. Ele tinha interesse. E certamente, os abutres, ou esse corvo, um casal de cada espécie, deve ter encontrado um banquete farto de coisas estragadas, putrefatas, apodrecidas. E fez uma festa. Foi um banquete para o corvo. O interesse do corvo não estava dentro da arca, do lado de fora. Onde está o nosso interesse? Nas coisas de Deus? Nas coisas da igreja? Ou nas coisas que estão lá fora? O mundo está corrompido. Está posto no maligno. Mas como os irmãos acabaram de ler, 7 dias depois Noé soltou a pomba. E a pomba voltou, Noé estendeu a mão e trouxe a pomba para o lado de dentro da arca. A igreja é uma figura da arca. A arca é uma figura da igreja. A igreja é um lugar de refúgio para aqueles que querem preservar os seus valores, para aqueles que querem preservar os bons costumes, para aqueles que querem preservar a família, para aqueles que querem preservar a boa linguagem, a vida espiritual, a fé, a palavra. Como é bom estar aqui na casa de Deus, ouvir coisas boas, ouvir coisas da palavra, voltar para casa edificado. A igreja é esse lugar abençoado de refúgio que Deus deixou para nós. Ah, mas eu não vou no culto, eu não vou na igreja. Eu vou sair por aí porque eu quero beber com os amigos, eu quero contar piadas, eu quero pecar com as mulheres, com os homens. O meu desejo não está em coisas desprezíveis, coisas que abominam a minha vida espiritual. Minha vontade é agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero estar na casa de Deus, porque eu sei que lá eu posso olhar para o rosto de cada irmão
e dizer, olha, com certeza esse irmão, essa irmã, tem os mesmos desejos que eu. Nós amamos a Cristo. Nós amamos a palavra. Nós estamos nos preparando para o grande dia da volta de Cristo. E vamos para a última figura. A figura da pomba. Figura extraordinária da pomba. A pomba, todos vocês sabem, é símbolo da paz. É um símbolo da paz. A pomba, ela poderia representar uma nova esperança de paz para uma nova civilização pós a arca, pós-dilúvio. Uma nova geração que iria começar em paz com a família de Noé. Uma nova relação entre homens e animais, ia começar tudo de novo. E a pomba estava ali representando a paz, como se ela estivesse dizendo, olha, o Criador está dando para a humanidade uma nova chance de paz. O Criador está dando para a humanidade uma nova oportunidade de relacionamento entre homens e animais. É uma chance para começar tudo de novo. Paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo vou lá dar. Eu venci o mundo. Paz. E a pomba voltou, trazendo no bico um ramo de oliveira. E a oliveira é símbolo de vitórias. Quando um gladiador vencia uma batalha, ganhava uma coroa de louro ou oliveira. Quando um atleta vencia uma competição, ganhava uma coroa de oliveira, é símbolo de vitória. E a vitória estava do lado de dentro da arca, com aquelas 8 pessoas que creram na mensagem, que pregaram a mensagem de Noé e creram na palavra de Deus. Vitória. A vitória do Senhor é certa. Mas é preciso estar do lado de dentro da arca. Estar no lugar certo. Eu queria concluir essa palavra dizendo aos irmãos que não sabemos se aquela arca é original ou não, a arca que foi encontrada. Mas de uma coisa nós podemos estar certos, né? O arco-íris é uma prova que o dilúvio aconteceu. Deus deixou no céu um arco-íris e disse: todas as vezes que as futuras gerações olhar para o céu e contemplar esse arco-íris, devem se lembrar da aliança que fiz com a humanidade, de não destruir mais a terra com águas, e de dar ao homem uma nova chance, uma nova oportunidade para reinar comigo no novo céu e numa nova terra. Mas esse reino de Deus é para aqueles que escolhem e ficar do lado de dentro da arca. Aqueles que estão em comunhão com a igreja, comunhão com a palavra, comunhão com a sua fé. Aqueles que têm certeza de que estão preparados para encontrarem com o Senhor. O arco-íris continua no céu. E todas as vezes que nós olhamos para ele, nós podemos lembrar e ter certeza de que a justiça de Deus, ela pode até tardar, mas ela não falha. Muito em breve nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E aí nós vamos ter paz eterna, porque o homem nunca mais vai se corromper. Porque nós não vamos ter mais presidente da República, não vamos ter mais governo socialista, comunista, presidencialista, não. Nós vamos ter um rei.
e Ele virá para reinar conosco por século dos séculos. Amém.